Meu nome é Bárbara Barol e cresci em West Salem, Oregon. Tive 4 irmãos, 3 mais velhos do que eu e um mais novo. Andávamos de bicicleta por toda parte, minha irmã mais nova e eu, éramos meninas selvagens e felizes, e nos divertíamos muito acampando com meu pai e minha mãe. Foi realmente um ótimo lugar para crescer. Após me formar no ensino médio, fui para City College e aproveitei para trabalhar e ganhar meu próprio dinheiro. Tive um apartamento e acabei me mudando para Santa Bárbara, Califórnia, quando tinha cerca de 27 anos, então me afastei da minha família. Acabei me casando com alguém em Santa Bárbara que infelizmente tinha problemas com abuso, e entrei em um relacionamento ruim da qual não conseguia sair. Sua raiva com o trabalho e qualquer outra coisa que acontecesse era muito controladora, e se meu filho e eu não fizéssemos exatamente o que ele nos pedia, então estávamos em apuros. Isso era realmente perigoso para nós dois. Eu tinha pedido a ele procurar por terapia, alguma ajuda, pedi para ele procurar um pastor de uma igreja, mas ele rejeitou tudo. Tentei de tudo o que pude pensar para ajudá-lo com seus problemas de raiva, mas nada funcionou. Ele acabou me chamando do lado de fora do nosso pátio e tinha uma tábua de madeira de embaixo de alguns sacos de cimento, com mais algumas tábuas por baixo dos sacos. Esses sacos de cimento eram bem pesados, e a tábua estava embaixo deles. Ele estava com o ombro embaixo dela e disse: "Vem aqui." Perguntei o que ele estava fazendo, e ele insistiu para que eu fosse até lá. Ele acabou puxando meu braço esquerdo e me colocando embaixo da tábua. Depois, ele retirou o ombro, e a tábua caiu sobre meu ombro, porque ele era mais alto do que eu. O peso dos sacos de cimento acabou ferindo meu ombro e isso foi o que rompeu o disco na minha lombar. Foi como se tivessem atirado em mim nas costas, e eu desabei no chão. A partir desse ponto, comecei a ter problemas para andar. O primeiro médico que consultei para descobrir o que tinha acontecido disse que eu tinha problemas de ciática devido a esse disco rompido e afirmou que não achava que poderia me recuperar. Ele disse que eu provavelmente não voltaria a andar. Então, uma amiga minha no trabalho me disse que não deveria acreditar nisso e me recomendou falar com um neurocirurgião. Liguei para um neurocirurgião local que ela sugeriu, e consegui uma consulta com ele. Ele examinou as radiografias em uma placa iluminada e disse: "Posso consertar isso." Eu realmente queria acreditar nele, pois eu tinha 31 anos na época, minha filha tinha apenas 5 meses e meu filho tinha 8 anos. Eu realmente queria continuar com minha vida. Ele marcou a cirurgia para mim em dezembro de 1987. Precisavam fazer um miograma e um miograma envolve a injeção de iodo na minha medula espinhal. Eles me colocaram em uma mesa de raio-x e explicaram que inclinariam a mesa com minha cabeça para cima e os pés para baixo, para que o contraste escorresse pela minha medula espinhal. Eles queriam verificar se a medula espinhal havia sido danificada quando o disco rompeu, porque se fosse o caso, seria um problema muito maior. Inicialmente, eles me disseram que se eu me movesse durante esse processo, poderia ter dores de cabeça por meses depois, então me pediram para ficar completamente imóvel. Na sala estavam os 2 médicos, o cirurgião ortopédico e o neurocirurgião, além de 2 técnicos de raio-x e uma enfermeira. Eles iniciaram o processo, injetaram o contraste e anestesiaram a área logo atrás do meu pescoço, mas não me deram mais anestesia. A mesa começou a se mover lentamente, fazendo um som estranho, e comecei a me sentir estranha. Pensei: o que está acontecendo? Sinto que vou desmaiar. Estou deitada na mesa e ninguém está realmente me observando. A enfermeira estava em outra parte da sala, os 2 médicos estavam conversando entre si, e os técnicos de raio-x estavam conversando também. Para eles, era apenas um miograma normal, nada demais. Infelizmente, o técnico de raio-x que estava apertando o botão na mesa pressionou o botão errado e não percebeu. À medida que eu me sentia prestes a desmaiar, comecei a hiperventilar e não conseguia controlar minha respiração. Foi quando os 2 técnicos de raio-x ouviram meu gemido e pararam de conversar. O técnico com o dedo no botão inclinou-se sobre o meu rosto, viu que meus olhos estavam revirando e que eu estava hiperventilando. A última coisa que vi foi ele se inclinando para ver onde estava seu polegar e fazendo uma expressão de surpresa. E então, eu estava fora do meu corpo, olhando para toda a cena. A sensação que experimentei no teto era como se estivesse envolvida em um lindo cobertor de amor e aceitação. Eu me senti absolutamente maravilhosa. Olhei para baixo e vi o pânico que estava acontecendo embaixo. Eles começaram a chamar "Código Azul". Calmamente, eu disse: "Se estou aqui em cima e meu corpo está lá embaixo, e eles estão chamando Código Azul, acho que acabei de morrer." Foi nesse momento que senti a presença de um ser ao meu lado, e esse ser parecia que eu o conhecia. Parecia ser Deus, e eu senti uma aceitação absoluta, amor absoluto e conforto absoluto. Quando ele estava ao meu lado, senti que eu era um ser puro, um espírito puro, e ele me amava tanto que era incrível. Essa experiência foi transformadora, sentir a conexão que existia muito antes da minha vida aqui na Terra. Essa conexão era muito mais profunda.
Eu comecei a conversar com esse ser em minha consciência, observando tudo de cima, enquanto todos entravam em pânico lá embaixo. Os médicos estavam gritando ordens e a enfermeira estava ligando para a unidade de desfibrilação. Os dois técnicos de raio-x haviam iniciado a RCP, e eu disse ao ser que precisava voltar, porque sabia que, se meu marido tivesse controle total sobre meus filhos, eles seriam abusados. Já tinha visto o abuso com meu filho mais velho e sabia que minha filha de 5 meses também enfrentaria o mesmo destino. Eu precisava voltar para protegê-los. Eu dizia isso a ele enquanto observava tudo acontecer lá embaixo. Trouxeram um carrinho de oxigênio e colocaram uma máscara de oxigênio no meu rosto. Os dois técnicos de raio-x se revezavam a cada 2 minutos fazendo compressões torácicas. Outra coisa que aconteceu foi que um homem trouxe uma caixa e a colocou em uma prateleira ao lado da mesa de raio-x. Ele estava retirando círculos brancos e colocando-os no meu peito. Enquanto eu observava tudo de cima, parei de dizer ao ser que eu queria voltar. Por um momento, apenas observei. Então eu disse: "O que ele está fazendo?" Fui movida do teto para bem na frente da caixa. Eu observei enquanto a mão do homem passava entre onde minha consciência estava e a caixa, e ele ligou um interruptor de alavanca. Uma pequena luz acendeu na tela e começou a se mover em linha reta pela tela. Eu a observei percorrer toda a tela e, de repente, entendi o que era. Eu disse: "É um monitor cardíaco. É a minha linha reta." E no momento em que pensei isso, voltei imediatamente para o teto ao lado do ser, e senti a presença dele novamente. Percebi que havia feito a pergunta e ele me colocou lá para respondê-la. O neurocirurgião, que estava com o cirurgião ortopédico, disse que já tinha se passado muito tempo e que eu estaria em estado de morte cerebral. Precisamos fazer algo. Então, o cirurgião ortopédico disse: "Afastem-se." Os dois técnicos de raio-x que estavam realizando a RCP se afastaram da mesa, e o cirurgião ortopédico deu 2 passos à frente, levantou o punho de trás das costas e o bateu no meu peito. Eu assisti a todo o processo de cima, e meu corpo se moveu e deu um solavanco quando ele me bateu. No entanto, eu não voltei ao meu corpo, permaneci no teto. Enquanto observava, o ser finalmente falou comigo com uma voz linda, que era incrível, e disse: "Mas se você voltar, ainda estará em seu casamento. O que você fará?" Então, vi todas essas pequenas cenas. Foi como uma sequência de clipes que piscavam, e eram todos incidentes que aconteceram nos anos em que fui casada com essa pessoa. Eram todos os episódios de abuso que eu vinha suportando. Após cada incidente em que ele me machucava, ele se desculpava, tentava me subornar com jantares ou flores, e sempre dizia que aquilo não aconteceria de novo, mas, é claro, acontecia repetidamente. Fui lembrada de todos esses incidentes com esses pequenos flashes. Depois, tive tempo para refletir sobre todas as coisas que fiz para tentar fazê-lo mudar. Lembrei-me da carta de 8 páginas que escrevi, onde dizia que não aguentaria mais o abuso e que o deixaria se ele continuasse agindo assim. Pensei nos terapeutas de casais e no pastor da igreja, nas vezes em que disse a ele que não aceitaria mais ser assim. Eu revivi tudo aquilo e, ao assistir a tudo, percebi que não era ele que precisava mudar, era eu. Precisava parar de tentar mudá-lo e precisava me afastar. Eu disse: "Se me permitir voltar, prometo que ficarei forte o suficiente para deixá-lo." No momento em que mencionei a palavra ele, o médico fez o segundo desfibrilamento e meu coração voltou a bater. Abri os olhos e estava de volta ao meu corpo, com a máscara de oxigênio no rosto. Todos estavam surpresos por eu ter acordado. Olhei para o médico e perguntei: "O que acabou de acontecer?" A enfermeira se inclinou sobre mim e disse: "Não fale, precisamos estabilizá-la." Por 20 minutos, eles fizeram o que precisavam para me estabilizar, e então retiraram a máscara de oxigênio. Olhei para todos ao meu redor e perguntei novamente: "O que acabou de acontecer?" Eu estava no teto e podia ver e ouvir tudo. O neurocirurgião, que estava ao lado da mesa em que eu estava deitada, disse: "Oh, meu Deus!" Isso me fez lembrar completamente do que acabará de acontecer. Eu disse: "Não, estou falando a verdade." Ela estava ligando para a unidade de desfibrilação, e aquela senhora trouxe o carrinho de oxigênio, e aquele homem trouxe o monitor cardíaco. Eu assisti minha linha reta e esses 2 caras estavam fazendo RCP, e então, quando ela trouxe o carrinho de oxigênio, eles começaram a fazer a troca a cada 2 minutos. Ela disse a você que tinha passado muito tempo e que eu estaria em estado de morte cerebral. E então, ele deu 2 socos no meu peito, e foi quando eu voltei. Isso deixou o neurocirurgião completamente chocado. Enquanto eu falava, ele fechou o punho junto ao corpo e disse: "Eu não vou ficar aqui ouvindo isso", e saiu da sala, o que foi bom, porque o cirurgião ortopédico pegou minha mão, e todo o pessoal ficou em choque, e o cirurgião ortopédico disse. Com todos os outros ouvindo, eu dizia: "Me conte de novo, o que você viu? Como foi? Como se sentiu?" Ele estava interessado e entendeu o que havia acontecido. Então, eles me colocaram em uma maca e me levaram para o meu quarto, pois a cirurgia estava marcada para o dia seguinte.
Qualquer pessoa que entrava no meu quarto, eu perguntava: o que aconteceu naquela noite durante o miograma? E todos olhavam para suas anotações e respondiam: desculpe, não vejo nada disso, não sei do que você está falando. Então, no dia seguinte, quando me levaram para a cirurgia, fizeram a cirurgia na minha coluna, que foi uma laminectomia e dissectomia na vértebra L5-S1. Após a cirurgia, os médicos vieram até mim na área de recuperação, e imediatamente eu disse: o que aconteceu na noite do miograma? O neurocirurgião respondeu: não estou aqui para falar sobre isso, estou aqui para falar sobre a sua cirurgia. Por 4 dias, ninguém quis falar sobre isso. Eu nem sabia que se chamava experiência de quase morte. Nunca tinha ouvido falar disso. Nunca tinha meditado, não estava nessa mentalidade de olhar para a minha vida. Quando meu então marido veio me visitar à tarde após a cirurgia, eu contei o que havia acontecido, e ele disse: ah, isso não poderia ter acontecido, você provavelmente alucinou. No entanto, eu nunca tinha usado drogas, porque minha mãe era policial, eu não bebia, ainda não bebo, nunca fiz nada. Eu era uma pessoa limpa e nunca tive alucinações. Aquilo não fazia sentido para mim, e eu sabia que não era verdade, então mantive tudo para mim. Não sabia com quem falar que acreditasse em mim. Era tão real cada vez que eu pensava nisso, como se estivesse acontecendo naquele momento, como quando falo sobre isso agora: se eu fechar os olhos, vou ver a sala, a mesa onde estavam as pessoas. Mas não tinha com quem conversar sobre isso, então guardei isso por cerca de 12 anos. Segui com a minha vida, consegui sair do casamento, o que demorou um pouco, pois ele tinha me segurado com um seguro de vida muito alto e eu tinha medo de que ele pudesse me matar. Esperei até o momento certo, quando ele estava em uma viagem de negócios para o Canadá por uma semana e percebi que ele não teria acesso a mim. Fui atrás de uma ordem de restrição e informei ao departamento de polícia que estava em uma situação perigosa. Isso foi o que me ajudou. Consegui o divórcio e segui em frente. A forma como vejo isso é que minha experiência de quase morte foi plantada na minha vida para me tirar dessa situação e me ajudar a crescer além dela. Passei 2 anos trabalhando e sustentando meus filhos. Eu pensava: não tenho certeza se quero mais alguém na minha vida. Tenho medo, não sei se existem pessoas boas por aí, homens legais. Então, comecei a manter um pequeno livro ao lado da minha cama, onde anotava as características de caráter, apenas as positivas, que eu gostaria de ver em alguém se eu algum dia permitisse que alguém entrasse na minha vida, se algum dia confiasse em alguém novamente. Todas as noites, quando olhava para o livro e lia as características de caráter, eu dizia: Deus, eu não sei quem é essa pessoa, mas sei que você sabe. Depois que meu então marido e eu nos separamos, eu estava relutante em deixar alguém entrar na minha vida. Levei um tempo até me sentir pronta para isso. No entanto, um dia meu filho, que estava na 8ª série, trouxe uma amiga da vizinhança para casa, e eles me convidaram para ir ao cinema. Eles acabaram me convidando para ir à casa dela para buscá-los, e quando bati na porta, quem atendeu foi um homem alto de 2 metros. Eu disse: oi, estou aqui para levar sua filha e meu filho ao cinema. Ele respondeu: bem, isso é estranho, porque eles pediram que eu os levasse ao cinema. Eu imediatamente soube o que eles estavam fazendo, unindo seus pais. Fiquei muito envergonhada. Fomos ao cinema e depois jantamos com as crianças. Tivemos a oportunidade de sair e fazer coisas divertidas com nossos filhos. Depois de cerca de 4 meses, percebi que ele tinha todas as características de caráter que eu havia escrito. 6 meses após nos conhecermos, nos casamos. Agora, já se passaram 30 anos, e ele ainda é a pessoa que escrevi no meu livro e ele ainda é a minha pessoa. A realidade da minha experiência de quase morte e como ela me ajudou a mudar minha vida estava muito clara para mim naquela época. Minha perspectiva sobre a morte e a consciência havia mudado completamente, mesmo sem nunca ter sido ensinada sobre isso ou lido a respeito. Essa experiência ajudou a transformar quem eu era de maneiras significativas e me fez entender muito mais do que eu já havia compreendido antes. Minha filha, que na época tinha cerca de 12 anos, estava em um programa de ginástica. Durante uma conversa com uma amiga que era enfermeira em um hospital de Santa Bárbara, onde moramos, eu acabei contando sobre a minha experiência. Foi quando ela me disse que aquilo era chamado de experiência de quase morte, e essa foi a primeira vez que ouvi esse termo. Ela me disse: Bárbara, a internet está disponível agora. Há muitas informações online. Procure, há informações para você. Foram cerca de 3 dias de pesquisa online e leitura de experiências de outras pessoas antes de eu pensar: isso é real. Quando você abre a porta para o outro lado, é incrível como eles vêm até você em tantas situações. Acredito que o outro lado está sempre ouvindo, sempre pronto para ajudar. A chave é buscar ajuda, entender que eles estão sempre conosco, prontos para ajudar. Muitas pessoas fecham as portas, e quando têm uma intuição, acham que é apenas sua intuição em vez de uma mensagem do outro lado para ajudá-las. Eu realmente gostaria que todos entendessem que não se trata de um lugar distante, eles estão aqui conosco.
De muitas maneiras, o outro lado estava me ensinando o tempo todo e me colocando em lugares onde eu poderia crescer, onde eu poderia chegar ao ponto de falar sobre isso sem me preocupar com o julgamento de ninguém ou com a descrença de alguém. Posso conversar sobre isso com qualquer pessoa, e é isso que faço todos os dias, tentando encontrar qualquer pessoa e todos que queiram receber esse presente. O que espero ver, e espero que todos desejem, são coisas positivas no fim de suas vidas. Podem dizer: fiz muitas coisas boas, toquei muitas vidas, ajudei muitas pessoas. Sentir a alegria que você recebe ao ajudar alguém é algo extremamente positivo para sua própria vida, mesmo que seja apenas sorrir para um bebê em um carrinho de compras ou ajudar alguém com as sacolas. Voluntariar-se para ajudar de alguma forma. Eu costumava levar meus filhos para a praia e recolhíamos o lixo. Procuro maneiras todos os dias de fazer algo que melhora o mundo. Minha experiência de quase morte foi o presente mais bonito da minha vida. Ela me fez entender a morte, a consciência e a vida de maneira valiosa. Espero que as pessoas compreendam o presente de não se preocupar com a morte e que nossa consciência sobrevive à morte. Quem somos e todas as experiências que temos são preciosas para nossa alma, que está sendo cultivada a cada vez que vimos a este mundo. Acredito que escolhemos vir para cá e definimos diferentes desafios e aspectos em nossa vida que nos farão crescer, que nos ensinarão a superar a natureza humana e nos tornar algo muito mais belo. Quer continuar assistindo a outros testemunhos como este? Clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.